Bom dia, como vão vocês? Hoje eu vou dar continuação à minha primeira aula, não prática, mas uma aula hoje histórica. E como a primeira aula histórica, eu vou começar aonde começa a história da diabetes, aonde começa a história, basicamente, de todos os problemas da humanidade. Mas antes de falar da história dos problemas, vamos falar da história do porquê que nós existimos. E por que nós existimos e como fomos feitos para existir, para entendermos o porquê que temos a diabetes. No livro de Gênesis 1 diz: no começo Deus criou os céus e a terra. Ou seja, o primeiro mensagem do livro de Gênesis deixa bem claro, Gênesis 1:1. Deus é o Criador. Nós fomos criados, não somos frutos do acaso, como ensinam vertentes como o evolucionismo. E em Gênesis 1:26 disse: e aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco no caso. Eles terão poder sobre os peixes, poder sobre as aves, poder sobre todos os animais domésticos e selvagens, e sobre todos os animais que se arrastam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos. Eles os criou parecido com Deus. Eles o criou homem e mulher. E abençoou, dizendo: que vocês tenham muitos filhos, espalhem-se por toda a terra, e dominem, e venham ter poder sobre tudo que está nos céus, tudo que está no ar, e tudo que arrasta no chão, para que também vocês se alimentem. Eu vos lhes dar planta. Preste atenção. Para que vocês se alimentem, eu vou lhes dar plantas que produzam semente, e todas as árvores que dão frutas. E para os animais selvagens darei que eles comam do capim e das verduras como alimento. Então nós fomos criados por Deus, conforme a Bíblia diz, e fomos criados para comermos frutas, sementes e algumas folhas também, né? Assim como os animais poderiam também comer, exceto o capim. Tanto que nós até hoje não podemos comer capim, nós não conseguimos digerir capim, como o boi, por exemplo, consegue absorver nutrientes do capim. E isso é interessante porque isso vai apontar qual era a dieta original que nos foi entregue. Essa é a nossa dieta original, era uma dieta 100% vegana, de alimentos naturais, alimentos crus. Não é à toa que quando eu falo do primeiro prato de salada, eu falo alimentos vivos, alimentos não cozidos, porque o primeiro prato é de preferência, que eu tenho falado desde a primeira aula, que a gente tente voltar lá para o jardim do Éden ao comer. Voltar àquele conceito da primeira alimentação. Uma alimentação baseada em frutas e folhas. Obviamente, como nós temos hoje problemas com frutose, depois eu vou explicar também sobre a questão da frutose. Ainda vou explicar nessa aula hoje. Nós voltando ao jardim, você volta aonde está a cura. Você volta aonde está a energia original que deveríamos obter. Em Gênesis 3, diz que o homem pecou contra Deus, diz que o homem errou ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem e a mulher erraram. E a partir desse momento, o mundo não seria mais um jardim. O mundo não estaria 100% sob o controle de Deus. A liberdade que o homem recebeu lá no jardim, de fazer o que bem quisesse, e a desobediência com essa liberdade, que é a entrada do pecado original,
trouxe à humanidade consequências e muitos malefícios. Muitos malefícios. E um desses malefícios do pecado é a diabetes. Alguém me pergunta assim, como a diabetes tem a ver com o pecado? Bom, primeiramente, eu vou tentar esclarecer o que é o pecado. Pecado é a transgressão da vontade do Criador. Tudo aquilo que o Criador nos ensina para fazermos e nós fazemos ao contrário se torna pecado. E a vontade do Criador não está expressa somente na fala, como a gente geralmente pensa na igreja. A vontade do Criador está expressa em tudo que Ele fez. Lá em Gênesis 1 diz, criou o Senhor os céus e a terra. Tudo tem a expressão dele, tudo tem o seu código. Cada átomo tem o código de Deus, tem a sua sintonia. Na física dizem que a matéria vibra. Esse vibrar da matéria é uma sintonia, uma espécie de nota. O movimento molecular, tudo isso é finamente ajustado pelo Criador. Existe inclusive um tema bem usado pelos cristianistas que chama de ajuste fino, né? O universo é finamente ajustado, as leis da física são ajustadas. E esse ajuste aponta para que haja um Criador. E quando olhamos para os organismos, nós vamos encontrar as células, que são fábricas incrivelmente complexas, incrivelmente detalhadas, que trabalham de forma, muitas delas em organismos, como por exemplo os nossos, de formas organizadas para manter o funcionamento do nosso corpo. E essa organização, para que ele ocorra, dentro dela, de cada célula, existe um código, existe uma programação, que fica dentro do núcleo celular, que é o DNA. Toda forma de vida possui o seu DNA, possui o seu código, possui a sua leitura. E quem criou esse DNA, para quem crê em Deus, foi Deus. O código genético, que é um código universal, ele possui um Criador. E esse Criador é Deus. E além do nosso código genético, nós também temos o nosso código, que eu falo do DNA, nós temos também um código materno, que são as mitocôndrias, também que nós vamos muito falar sobre elas. Nós recebemos todas as nossas mitocôndrias, não do nosso pai e nossa mãe, mas somente de nossa mãe. Né? São células que nós herdamos, produtoras basicamente de energia, que vem do DNA materno. Na verdade, o DNA paterno só recebemos a metade do que é do DNA do núcleo. Mas todas as demais organelas, todas as demais estruturas que ficam dentro da célula, mas fora do núcleo, nós recebemos da nossa mãe. Ou seja, a mitocôndrias, os lisossomos, o retículo de Golgi e as demais organelas são maternas. E dentro de cada uma dessas organelas e dentro do próprio DNA existe um código. Temos o código genético mitocondrial e temos, por exemplo, o código genético do nosso núcleo celular. E é interessante que tanto um quanto o outro estão sujeitos a erros. E a questão do erro é muito importante. Assim como houve problemas com o erro lá no Jardim do Éden, do pecado original, né, do comportamento, e esse erro criou vários comportamentos errados, tanto que foi depois necessário Deus criar leis para que nós entendêssemos qual era o objetivo, qual era a meta. Leis como, por exemplo, não adulterar. Deus criou um homem para ser com a mulher e virem junto. Depois as pessoas divorciaram e começaram a sair com outros homens, saindo com outras mulheres. Então disse Deus, não adulterarás. O homem foi feito para amar um ao outro, e houve um homicídio lá, né, do Caim do Caim e do Abel, né? Houve um homicídio, Caim matou Abel. E aí houve lá na frente o problema do assassinato, disse Deus, não matarás. Houve o roubar, houve o invejar. Todos os mandamentos começaram a vir, né, no decálogo. Não terá outro Deus diante de mim, não farás para ti imagem, porque o homem começou a desobedecer.
o código moral de Deus, o código de adoração, o código de respeito de um homem para com o outro, tudo começou a ser quebrado. E a nível biológico, também quebramos esse código. A gente conhece isso hoje na ciência como processos de erro, processos de mutação. Mutação genética, variação genética ocorre através de erros genéticos. Erro, na Bíblia, é conhecido como pecado. Adão foi feito por Deus sem erros genéticos. Mas após os seus descendentes começaram a sofrerem erros genéticos, erros de cópia. E o erro ocorre por causa do pecado. A gente deve estar ainda pensando, mas o que isso tem a ver com a diabetes tipo 2? Muito a ver. Isso tem muito a ver. Já deixei claro, existem erros comportamentais e erros genéticos. A diabetes é uma falha comportamental, ou seja, de hábitos. Nós desobedecemos a instrução alimentar do Criador. E nós temos dentro de nós falhas genéticas que vão agravar problemas. Então você vê que algumas pessoas têm mais facilidade para ser diabético do que outras. Isso tem a ver com o DNA. E o comportamento, obviamente, sobre a diabetes é o fator crucial. E vamos aqui voltar ao comportamento. Qual é o comportamento correto para quem não quer ter diabetes? Comer os alimentos que estão no Jardim do Éden, que são as folhas, os legumes e as frutas. E depois do Jardim do Éden teve o pecado, poderíamos comer alguns animais, como por exemplo o cordeiro, o boi, a galinha, o peixe. Esses são os alimentos originais, esses são os alimentos naturais, esses são os alimentos a qual o Criador permitiu que nós comêssemos. Alimentos que eram permitidos antes do pecado e alimentos permitidos após o pecado. A carne só foi permitida ser comida após o pecado. Esses alimentos é basicamente a dieta para curar a diabetes. É a dieta para você manter uma vida sem diabetes. Uma vida sem as complicações da diabetes. Então, quando eu pego para vocês e digo, olha, coma esse alimento, coma aquele alimento, coma X de alimentos, eu estou voltando ao conceito original do Criador sobre alimentação. Eu estou voltando ao conceito a qual Ele nos deu para seguirmos. Porque se eu pegar qualquer outra metodologia que não seja a metodologia que Deus ensinou para comer, vai dar errado. Entendeu? A origem da diabetes está na nossa desobediência humana, na forma de comermos e de agirmos. É muito importante também falar sobre o agir. Deus criou o homem para cuidar do Jardim do Éden, para trabalhar depois com os animais após o pecado, para cultivar o campo. E o homem ficou nessa sociedade atual preguiçoso, sedentário. Sedentarismo provoca acúmulo de gordura corporal e traz uma série de malefícios. Sedentarismo não estava no plano original. Deus criou, já falei da alimentação, não vou repetir. Nós cometemos também o erro da alimentação. Outro erro. Deus criou o céu e a terra em 6 dias e disse ao 7º dia que deveríamos descansar. Bom, nós começamos a trabalhar 24 horas, 7 dias por semana. Nós não temos mais folga, muitos de nós não temos folgas. E isso, a nossa falta de descanso, nos traz complicações. O descanso nos serve para muitas coisas, mas entre uma delas, limparmos nossas células. Jesus disse para jejuarmos e orarmos. Né? O jejum ele tem uma importância no nosso organismo, para limpar nosso organismo. E quando nós não jejuamos, quando nós não damos uma pausa entre as nossas refeições, nós ficamos num ciclo metabólico muito constante e isso causa agravamento. Vou falar, esse pedacinho é importante, que eu não abordei ele, vou abordar ele agora. Quando você não para de comer, você não para de absorver glicose. Porque
porque basicamente a maioria das coisas que a gente come é glicose. E quando você não para de comer glicose, você também não para de produzir insulina. E se você não para de produzir insulina, as suas células não param de ser bombardeadas com uma resposta de insulina. E a diabetes tipo 2 nada mais é do que resistência à insulina. Olha que incrível. Resistência à insulina. Claro, a diabetes ela é agravada pela alta insulina, né? Pela quantidade alta de insulina, por causa da alta quantidade de glicose. Muita glicose pede muita insulina. E se você não dá uma pausa entre as suas refeições, se você fica 24 horas do dia comendo, você vai ficar 24 horas do dia produzindo insulina por causa da glicose. Então é necessário haver um descanso, é necessário haver um jejum. Um descanso para dormir é importantíssimo, e depois um descanso quando você também acorda também é importante. Um jejum de manhã é importante. Um intervalo entre as refeições é importante. Então descansar é importante. E não menos importante também a questão do seu comportamento, da sua felicidade. Quando o ser humano desobedece à vontade de Deus, o ser humano passa a ter problemas psicológicos. E problemas psicológicos, problemas comportamentais também agravam a diabetes. Não é à toa que existe a diabetes emocional. Então veja, desobedecer à alimentação que Deus criou, cria diabetes. Desobedecer o hábito do dia a dia de ser ativo, de ser dinâmico, de virar sedentário, agrava a diabetes. Desobedecer em não descansar, em não dormir bem, em não fazer um intervalo entre as alimentações, não promover um jejum, faz mal para a pessoa, gera diabetes. Viver estressado, viver com problemas psicológicos, agrava a diabetes. São os 4 pilares a qual nós encontramos fundamentação bíblica sobre eles, e também são hoje os 4 pilares em que a medicina moderna, que a ciência moderna apresentam como responsável por termos longevidade de vida. Lembra da aula sobre longevidade? Então, volta lá no Jardim do Éden. Fomos criados por Deus para vivermos, no livro de Gênesis, até 120 anos. Se obedecermos a sua palavra, se obedecermos os seus estatutos, se obedecermos a sua lei. Talvez eu esteja aqui falando com alguma pessoa, né, que hoje na religião temos muitos extremistas, que tem gente que nem gosta de falar da palavra lei do Senhor, lei de Deus. Gente, a lei serve para que nós tenhamos como referência para nos protegermos. Tudo que Deus ensinou em sua lei é para o nosso benefício. Se você não quer obedecer a lei de Deus, se você quer ser desobediente, o prejuízo vai ser seu. Não quer comer o que Deus mandou comer? Coma à vontade. Coma o que o homem criou. Se você acha que é bom, algumas porcarias que os homens querem ficar comendo só, ela vai lá e come. Aí você vai ter problema. Aí depois não vai falar, por que isso me aconteceu? Se você é cristão, Deus, mas eu não merecia. Merecia, você fez errado. Eu acho que a gente tem que parar com essa questão de vitimismo. Você é um preguiçoso, fica o dia todo em casa, na televisão, não quer mover uma pilha, uma palha, fica só no telefone, celular. Sabe? É um cara que não quer fazer nada, é um preguiçoso. Não quer ir para uma academia, não quer malhar, não quer fazer um exercício, não faz uma atividade física de uma arte marcial, uma corrida, nada. Preguiçoso. Senhor Deus, meu metabolismo está horrível. Plantou e colheu. Tudo aquilo que nós plantamos, nós iremos colher. Nada acontece sem plantar e sem colher. A vida e a morte é plantar e colher. Nem que alguém tenha plantado e você tenha colhido o problema dela, mas alguém plantou para você colher. E quando se fala de diabetes, a culpa é inevitavelmente nossa. Nós erramos ao comer, nós erramos na questão da atividade física, nós erramos na questão psicológica e nós erramos na questão do descanso. E aí vamos pagar o preço. E não adianta ficar queixando mais, já está pagando. Você tem que acabar de pagar esse preço, você tem que pagar as consequências do que você fez de errado. Vou falar depois uma aula sobre o efeito acumulativo dos erros. É muito importante entendermos isso, porque que às vezes, mesmo, por exemplo, regulando a glicose,
regulando o nosso comportamento, fazendo tudo de certo daqui para frente, ainda vamos ter pequenos problemas. Nós pagamos pelos problemas que fizemos no passado. Alguns podem ser anulados, mas nem sempre todos são anulados. Aquilo que você planta, que está crescendo, que está amadurecendo ali, vai colher daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, não importa, daqui a uma semana, não importa hoje. Não dá, infelizmente, para arrancarmos todos os frutos ruins da árvore que já plantamos. Podemos deixar alguns morrerem no pé e não precisarmos plantar, mas alguns continuam se alimentando e nos são entregues lá na frente, mesmo fazendo certo. Mas isso não é ruim, não. Isso é bom para sempre lembrarmos, mantermos os bons hábitos. Porque são os bons hábitos que também vão resolver esse problema dos maus hábitos. Então, se você começou agora a seguir os nossos conceitos e você está começando a colher bons frutos por isso, fique tranquilo. Você sempre vai colher boas coisas quando plantar boas coisas. E se no meio do caminho da sua reversão, talvez daqui a 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, não importa, vier um problema, provavelmente vindo do passado, não fique triste. Ele veio e ele vai passar, porque você parou de plantar o erro. Alguns podem demorar mais, outros demorarem menos. E, infelizmente, alguns problemas podem ser permanentes. Mas o permanente também pode ser amenizado. Tá? Pode ficar ali uma marca, uma cicatriz. Por exemplo, a diabetes tipo 2, como a gente fala a palavra reversão e não cura. Por que não é bom falar a palavra cura? Né? Cura no literal, de poder voltar ao normal, fazer o que quiser. Porque você fica com marcas, você fica com sequelas. A diabetes, ela deixa sequelas celulares. Ela deixa sequelas no seu organismo. Então, se você voltar ao hábito tóxico, o cotidiano errado, o cotidiano que é fora dos padrões de Deus, ela volta muito rápido. É como se você nem tivesse se tratado, praticamente. Então, é bom falar em reversão, em cura por meio de reversão, em cura por meio de bons hábitos, em cura por se manter no bom caminho. Mas curar achando que vai voltar a fazer as coisas erradas e vai se manter bem, não caia nessa, não existe isso. Se você hoje está achando que vai poder reverter a diabetes e voltar aos hábitos antigos e viver bem, não é assim. Tá? Não é assim. Se você achar que essa minha frase é o suficiente para você desistir, então desista agora, porque isso não existe. A reversão tem que manter os hábitos. A reversão tem que manter uma vida saudável. Tem que manter uma vida focada numa vida melhor, numa vida mais feliz, numa vida mais longínqua. Não é à toa que quando eu estou falando sobre reversão da diabetes, eu estou falando sobre aumentar a vida, de viver melhor. Porque a reversão da diabetes é só um passo. O meu passo verdadeiro para o diabético é ter uma vida maior, viver mais e com mais qualidade. Então, essa foi a primeira aula histórica. A diabetes, ela nasce por causa do pecado, em desobedecermos às ordens de Deus em todos os parâmetros que eu acabei de falar. Tá? Só a palavra de Deus nos dá a direção certa, e tudo que a ciência aponta como verdade para reverter a diabetes, a Bíblia já apontava antes. Então, como eu falei, eu uso a ciência sim, e muito, tá? O conceito que eu trabalho de reversão da diabetes é um conceito bíblico e científico, mas o meu foco inicial é bíblico, porque na palavra de Deus está a verdadeira verdade, o verdadeiro caminho. Como Jesus disse, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Que eu hoje possa ser para você um representante desse caminho para sair da diabetes, que eu possa ser para você essa verdade de Cristo para se libertar da diabetes, e que a partir desse ponto você possa ter uma vida melhor com a sua diabetes, sabe? Eu não estou dizendo que eu seja Jesus, mas que o caminho de Jesus vai te dar liberdade e vida para você sair da diabetes. Que Deus esteja conosco, que Deus nos abençoe. E hoje vou fazer uma oração, já que hoje foi citada a palavra de Deus. Nós temos que ter um pouco de reverência a Ele. Sempre temos que ter reverência a Ele, mas hoje vamos fazer uma oração para terminarmos. Senhor Deus, Pai,
grande Criador, e Senhor Jesus, seu Filho amado, viemos aqui, através do seu Espírito Santo, pedimos a Ti, Senhor, forças para controlarmos as nossas vidas, para entendermos que somos pecadores e cometemos erros e pagamos pelos nossos erros. Senhor Deus, o pecado que há em nossa porta pode ser revertido. O sangue do seu Filho amado foi derramado para nos livrar dos pecados. Senhor, nos ajude, Senhor, a reverter essa diabetes. Nos ajude, Senhor, a mantermos a nossa vida controlada e equilibrada pela sua palavra. Senhor Deus, nos faça sábios pela sua palavra. Nos dê entendimento, assim como deu a Salomão. Nos faça agir, Senhor, de forma inteligente, que agirmos de acordo com a sua vontade. Senhor, aquele que está em casa hoje com uma enfermidade muito grave em sua vida, Senhor, em que a diabetes já está destruindo os seus caminhos, Senhor, entre com ele, Senhor, com seu Espírito. Cure essa vida, Senhor. Faça milagres, Senhor. Toque o coração dele, Senhor, para receber a verdade, para entender que ele deve mudar, para ele entender, Senhor, que ele deve começar a corrigir a sua vida. Senhor Deus, abençoe esse lar, abençoe essa vida. E em nome do seu Filho amado, lhe agradecemos porque Cristo morreu por nós e remiu de nós o pecado principal, que é aquele que não nos permitiria mais voltarmos a estar contigo. Então, muito obrigado, Jesus, por derramar o seu sangue. Senhor, abençoe aquela pessoa que está em casa, dê a elas força, Senhor, para poder seguir na sua jornada. Em nome do seu Filho amado é que lhe pedimos. Amém. Então é isso, gente. Que vocês consigam reverter a diabetes. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativarem o sininho e compartilhar os arquivos. Quem quiser fazer doações voluntárias, fique à vontade. Um forte abraço. Até a próxima aula.